Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com os amigos e ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, a pergunta número 249. Allan Kardec perguntou aos espíritos se o espírito percebe os sons. E os espíritos responderam: sim, percebe mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. Então, meus prezados irmãos e irmãs, os sons, como nós sabemos, são frequências eletromagnéticas que se propagam pelo ar. E nós humanos somos capazes de ouvir apenas uma pequena parcela dos sons que existem. Tanto é que abaixo de nossa capacidade auditiva existem os sons de muito baixa frequência, que são os infrassons. E acima de nossa capacidade auditiva existem os sons que nós somos incapazes de ouvir, que são os ultrassons. Essa nossa pequena capacidade auditiva fica muito clara quando nós observamos a gravação de músicas, por exemplo, pelo MP3. Antigamente, antes da existência dessa técnica de MP3, você tinha, por exemplo, um CD, e neste CD cabiam apenas 20 músicas. Mais ou menos 20 músicas, dependendo do tamanho de cada música. E aquelas 20 músicas ocupavam toda a capacidade de gravação daquele CD. Com a vinda da tecnologia de MP3, e com o conhecimento da ciência de que existem sons que nós não temos capacidade de ouvir, a tecnologia MP3 retira, na hora da gravação da música, aquele conteúdo que está abaixo de nossa capacidade auditiva e aquele conteúdo que está acima de nossa capacidade auditiva. As frequências eletromagnéticas abaixo de nossa capacidade de ouvir e acima de nossa capacidade de ouvir são retiradas, tornando o arquivo da música muito pequeno. Então, em um CD com a tecnologia antiga se gravava 20 músicas. Com a tecnologia do MP3 é possível gravar centenas de músicas. Então você observa que mesmo numa música, mesmo no soar das cordas de um violão, mesmo na voz de alguém que está cantando, existem muito mais coisas, existem muito mais vibrações que nós não ouvimos do que aquelas que somos capazes de ouvir. Por isso os espíritos responderam que sim, eles são capazes de perceber os sons. E eles percebem mesmo os sons imperceptíveis para os nossos sentidos obtusos. A capacidade de ouvir dos espíritos é muito maior do que a nossa. Mas na pergunta 249A, Allan Kardec pergunta aos espíritos: no espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele como a de ver? Observe que nesta pergunta, Allan Kardec, ele amplia a questão da percepção holística, quando na pergunta 245, Allan Kardec pergunta se a visão está restrita a uma parte do espírito como é em nós. Nós percebemos o mundo à nossa volta através dos sentidos que estão localizados. Você vê pelos olhos, você ouve pelos ouvidos e assim sucessivamente. Mas nas perguntas anteriores, eles respondem que não. Os espíritos mais elevados não veem apenas pelos olhos. Eles têm uma percepção de tudo que está à volta. Tudo, absolutamente tudo. E a este fenômeno que os espíritos mais elevados possuem, nós chamamos de percepção holística. Muitos encarnados já têm esse nível de percepção, sendo que já existem estatísticas que dizem que 1 em cada 10 mil pessoas tem o fenômeno da sinestesia, que é a capacidade de ter uma percepção muito mais ampla, onde a pessoa é capaz de perceber, por exemplo, o sabor de uma música, é capaz de ouvir o som de uma cor. Então isto é percepção holística, é muito mais ampla. E em algumas pessoas isso causa um transtorno muito grande, pela dificuldade que a pessoa tem de lidar com um poder novo que está chegando à humanidade com base na própria evolução humana. Mas na pergunta número 249A, Allan Kardec pergunta:
No espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele, como a faculdade de ver? E os espíritos respondem: todas as percepções constituem atributos do espírito e lhes são inerentes ao ser. Todas as percepções é um atributo do espírito. Nós temos 5 sentidos que formam a base de nossa percepção. Quando o espírito é revestido de um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Nossa pele é um órgão de percepção. Nossos ouvidos, nossos olhos, nosso nariz, nossa boca, através destes órgãos, nós percebemos e nós sentimos o mundo à nossa volta. Mas isto é apenas relacionado às nossas percepções enquanto estamos encarnados. Quando desencarnamos, deixam, porém, de estar localizadas em se achando ele na condição de espírito livre. Isso quer dizer que fora do corpo físico, numa condição mais elevada, nós deixamos de ter 5 sentidos. Todos os sentidos se misturam numa vasta percepção de tudo que está à nossa volta. Não apenas nessa capacidade de ver com relação aos 180 graus. Nós somos capazes de ver em todas as direções. O que está à frente, o que está por trás, o que está acima e o que está abaixo, tudo num único conteúdo. E à nossa volta nós temos uma ampla percepção de tudo. Os sons são misturados com os cheiros, assim como as cores estão misturadas com o sabor dessas cores. Tudo misturado. Isso chama-se percepção holística, que é um passo evolutivo para nós encarnados e já é uma realidade para os espíritos desencarnados com uma melhor condição evolutiva. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui.